Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Assim está escrito: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta foi uma promessa que Deus fez a Salomão quando, na oportunidade, edificou o templo e o consagrou ao Senhor, apresentando a Deus. Deus respondeu com fogo, com a manifestação da sua glória, porém deixou evidente que este povo, se eles se descuidassem de servir, adorar e bendizer o nome do Senhor, eles seriam levados a enfrentar problemas, dificuldades e situações que trariam limitações para a sua vida. Eles perderiam a novidade da terra, o gafanhoto consumiria a terra, a peste passaria a ser uma realidade, os céus se fechariam, não haveria chuva e, portanto, a vida humana ficaria comprometida. Mas a promessa que Deus fez é: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro ponto. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. Então a resposta de Deus foi: então eu ouvirei dos céus. Quando houver humilhação, oração, busca da face do Senhor e conversão. Ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, com base neste versículo, nós podemos elencar alguns motivos que nos impulsionam à oração. A vida de oração é uma vida de comunhão com Deus. Quando a oração está regular, diária na nossa vida, significa que a nossa vida espiritual ela é saudável na presença de Deus. A comunhão, a contato, a proximidade, a promessa, a bênção, a livramento, a provisão de Deus. Mas quando a oração se faz ausente, outras situações começam a tomar lugar. E a oração vai ficando para depois, para depois, para depois e cai no esquecimento. E as pessoas vivem como que se não precisassem da comunhão com Deus, da oração. É a mesma coisa o ser humano querer viver sem o fôlego de vida, sem a respiração. É impossível. Assim também, diante de Deus, se não for por meio da oração, não tem como demonstrar a vida com Deus. E o que foi prometido aqui é que quando o povo tomasse consciência da sua situação, da condição, do caminho errante, por onde eles estavam andando, e tomarem um posicionamento de se humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor e se converter, Deus se voltaria para eles com o perdão, com a cura da terra e ouviria as suas orações. A comunhão seria reatada com eles. Agora, olhando sobre isso, nós vamos observar pelo menos 12 motivos que devem nos impulsionar à oração. Parece que são coisas comuns, corriqueiras, e isto vai atrapalhando a vida de oração, o contato, a comunhão, a proximidade com Deus. Então, observamos primeiro, o primeiro motivo que deve nos impulsionar à oração é quando a leitura bíblica e o comprometimento com a palavra de Deus não forem levados a sérios. Quando nós desprezarmos a leitura e o compromisso com a palavra de Deus, isso deve acender em nós um alerta de que precisamos
nos posicionar diante do Senhor com humilhação, com oração, com buscar da sua face e com converter dos nossos maus caminhos. Então, a leitura bíblica não pode ser desprezada. Se o for, isso já é um motivo para corrermos para a oração. O segundo motivo é quando a oração deixa de ser vital para o cristão. Tanto faz orar como não orar. E quando cai nesta condição, significa que a oração perdeu o seu valor, perdeu a sua essência na vida do cristão. E para ele, se ora está bem, se não ora também está do mesmo jeito. Então, isto é o motivo quando nós não sabemos avaliar o valor, a vitalidade, o poder que há numa vida de oração a Deus, deve nos motivar a orar ao Senhor. E orar não quando temos vontade, orar não quando sentimos de orar, mas orar por obediência à palavra de Deus. Porque à medida em que vamos orando, nós vamos então nos colocando de volta na presença do Senhor. O terceiro motivo que deve nos levar a nos impulsionar à oração é quando a santificação não é levada a sério. O que é a santificação? A santificação é separar-se do mundo, do pecado e de todas as fontes que nos levam a cometer pecado, impiedade, injustiça e iniquidade. Então, quando nós não sabemos diferenciar a separação entre o mundo e as coisas de Deus, isto mostra que a santificação não está sendo levada em conta. E a santificação é que nos leva à condição de termos a possibilidade de ver ao Senhor. A santificação é quando mantém o poder do pecado sob controle e ele não domina sobre a nossa vida. Quando falta a santificação, o poder do pecado passa a dominar na nossa vida. Então, quando a santificação é desprezada, isso é um motivo para nos impulsionar à oração. Quarto motivo, quando nos ocuparmos no lazer e no trabalho, e que esta nossa dedicação, tanto a lazer quanto a trabalho, seja de maneira excessiva, que venha prejudicar a nossa vida de piedade diante de Deus. Porque a piedade, para tudo, ela é proveitosa. E os que querem ser piedosos, eles padecerão perseguições. É preciso saber o tempo do lazer, o tempo do trabalho, mas também o tempo para a prática da piedade diante de Deus. Esta vida com Deus, esta alegria, esta naturalidade espiritual. O quinto motivo é quando o pecado é cometido e ele não traz nenhum incômodo à nossa consciência. Pecar passa a ser algo natural e aceitável. Então, nesta condição, este é um motivo que pode e deve também nos impulsionar a orar, conforme aqui está, com humilhação, com oração, com buscar da face do Senhor e se converter dos nossos maus caminhos. Quando o pecado é cometido sem incomodar a consciência, significa que nós estamos entrando num caminho perigoso. E é preciso recorrer à oração para que não venhamos a escorregar por um abismo sem fundo, mas chegarmos à presença de Deus e sermos por Ele perdoados. O sexto motivo é quando não temos o prazer e a disponibilidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. O próprio Senhor Jesus, e João deixou registrado no Evangelho, dizendo que Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem
em espírito e em verdade. Esta é a condição pela qual nós podemos e devemos orar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando não existir a verdadeira adoração, este é um motivo claro que nós precisamos ser impulsionados à oração, nos curvar diante de Deus em oração. Mas o sétimo motivo que nós precisamos atentar para ele é quando, em função disto tudo que acontece, o desprezo da leitura e compromisso com a palavra, a oração deixa de ser vital, a santificação não é levada em conta, o lazer e o trabalho prejudicam a piedade, e quando não há adoração a Deus, isto gera também um mau testemunho por parte do cristão. Quando o cristão está na prática de um mau testemunho, ele está influenciando negativamente a vida das pessoas por dizer-se um cristão e não viver como tal. Então, o mau testemunho, precisamos ter o cuidado e quando perceber sinais de um mau testemunho da nossa parte, isso deve nos levar e nos impulsionar a irmos diante de Deus em oração com arrependimento. Mas um oitavo motivo é que quando não houver líderes comprometidos que mostram realmente que estão vivendo para Deus, infelizmente, muita parte de liderança não tem comprometimento com as coisas de Deus, mas o comprometimento deles é com as suas coisas pessoais, particulares. No entanto, quando houver líderes que não sejam comprometidos, isso deve motivar-nos a um período de oração para que Deus remova os líderes que não são comprometidos e envie líderes que sejam comprometidos com Deus, com a sua obra e com o povo que pertence a ele. Mas o nono motivo, que deve nos impulsionar também à oração, é quando não houver conversões. Quando perceber que as conversões estão ausentes no meio do povo de Deus, este é um sinal claro de que algo está errado. E é preciso buscar a causa para removê-la. E isso só será possível através da oração. Lembra que quando Josué perdeu a batalha com o povo de Ai, ele foi diante de Deus saber o que tinha acontecido. E Deus mostrou a ele que era Acã que tinha usado de artimanha para pegar para si algumas coisas e aquilo originou a derrota do povo. Então, quando não há conversões, este é um claro sinal de que precisamos correr a vida de oração. E quando nos colocamos em oração diante do Senhor, as conversões, elas começam a acontecer. Mas em 10º lugar, quando não existir unidade, a unidade tanto doutrinária quanto unidade do Espírito, unidade do povo de Deus, em vista do propósito estabelecido para a sua obra na terra, quando não existir a unidade e houver ali conflitos, concorrências, rivalidades, este é um claro sinal que deve nos impulsionar à busca de Deus por meio da oração. E quando o fazemos desta forma, Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar e o nome dele há de ser glorificado. E o 11º motivo é quando percebermos que não há na comunidade a visão e a ação missionária. Eles estão satisfeitos com a maneira como estão, sem que haja conversões, sem que vidas sejam alcançadas. Então, isto mostra-nos que devemos ser impulsionados a um período de oração
para que Deus dote a cada um de visão, de ação missionária e que o trabalho possa ter vida espiritual, vida atuante, produtiva, para a glória de Deus. Observando que, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, a promessa de Deus é: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, motivos que nos impulsionam à oração, quando a leitura bíblica e o compromisso com a mesma forem desprezados, quando a oração deixa de ser vital, quando a santificação não é levada em conta, quando o lazer e o trabalho prejudicam a piedade, quando o pecado é cometido sem incomodar a consciência, quando não existe a adoração em espírito e verdade, quando o mau testemunho por parte do cristão campeia na sociedade, quando não há líderes comprometidos, quando não há conversões, quando não existe unidade entre os cristãos e quando falta visão e ação missionária. Estes motivos devem nos impulsionar à oração, confessando a Deus os nossos pecados, com humilhação e colocando-nos à sua disposição para receber dele o perdão, a cura e a libertação. Como você está? O que é que te motiva hoje para oração? Quais destes motivos está acontecendo na sua vida que você precisa ser hoje despertado para ir ao momento de oração, a fim de que receba de Deus o perdão, a resposta e a cura necessária? Pense, reflita sobre isto e tome uma decisão segura de recorrer à oração em busca de ajuda da parte do Senhor nosso Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.